Palavra de Deus, graça e paz mais uma vez, nessa noite agradabilíssima, né? 1 Reis, capítulo 1, eu estive falando um pouquinho já sobre esse primeiro capítulo, dos versos 1 ao 9, 1 ao 10, há algum tempo atrás, numa dessas últimas reuniões de oração, você pode até acompanhar novamente depois no canal do YouTube, se você desejar. Hoje a gente vai caminhar um pouco mais. Eu quero ler com os irmãos e meditar, consequentemente, dos versículos 11 ao 31. 1 Reis, do 11 ao 31. Capítulo 1 de 1 Reis. Diz assim a palavra do Eterno. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste ao rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei e perguntou: Que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Verso 18. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: Aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, e disse: Ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois, e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os chefes do exército, e Abiatar o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Versículo 28 de 1 Reis, capítulo 1, diz assim: Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou, se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, te entregamos essa palavra e pedimos que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e coração fervoroso para crer nas tuas promessas, ó Pai, e disposição, Senhor, para cumprir a tua palavra, porque essa sabedoria do alto, feliz é aquele, meu Pai, que ouve, Pai, a tua palavra e a põe em prática.
Pelo teu Espírito nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o nosso período eleitoral aqui no Brasil, ele é bastante intenso. Uma vez que um dos motivos é não só toda essa efervescência política que nós vivemos nos últimos anos, mas também o nosso próprio calendário eleitoral. Uma vez que nós saímos de uma eleição e 2 anos depois nós já entramos em outra eleição. O fato é que para o meio político, esse espírito eleitoral ele acaba não cessando, porque logo que termina uma eleição, já há organização de conjunturas e de aliados políticos, já observando e olhando o cenário político da eleição seguinte. E a gente bem sabe que como passa rápido, né? 2 em 2 anos. E para nós, veja só, eu vou dizer para mim, é tão desgastante, né? Cada 2 anos, todo esse processo. Daí eu estava vendo que há uma PEC tramitando, né, lá na Câmara, no Senado, já passou na CCJ, um projeto de emenda que quer reduzir, unificar, tem outras decisões, mas aqui não nos compete, não é necessário, mas que uma das questões envolvidas nessa PEC aqui é a unificação do processo eleitoral, ou seja, nós não teríamos mais todo esse processo eleitoral a cada 2 anos, mas a cada 4 ou 5 anos, porque também dentro desse projeto há a questão da reeleição, não haverá mais, e a cada 5 anos uma eleição geral. Achei interessante estar tramitando, enfim, por causa de toda essa efervescência política, né, partidária. Ora, meus irmãos, havia também uma efervescência política muito grande nos dias de Israel, nesse cenário aqui de 1 Reis, sobretudo, por quê? Porque estava chegando o tempo de uma mudança na monarquia. Um rei estava chegando ao fim do seu período monárquico, do seu governo. Quem é este rei? O rei Davi. Davi foi protagonista em 1 Samuel e em 2 Samuel. Quando chegamos em Reis, é um rei que está chegando ao final do seu reinado, depois de 40 anos de governo. Ora, e diante dessa mudança, dessa provável mudança de rei, Israel estava fervendo, e não era somente em Israel, fora do palácio real, mas dentro da própria família de Davi, já havia uma tentativa aí de usurpação do trono. Ora, quem seria o sucessor legítimo do reino de Davi seria Salomão. No entanto, esse texto nos mostra, sobretudo os primeiros versículos, que Adonias, um dos filhos de Davi, ele planejou e programou toda uma situação para tomar esse reino. E olha que Davi ainda estava vivo, estava velhinho, mas estava vivo. Mediante disso, há um ponto aqui que todo livro de 1 Reis vai querer nos mostrar, que é o reino de Israel, ele é sustentado pelo Rei dos Reis. O trono de Israel e a situação, a conjuntura política de Israel, religiosa, ela diz respeito não somente ao nosso plano aqui horizontal, mas é reino de Deus, e Deus ele exerce primazia e governo, não obstante também aqui uma disputa muito grande por esse reino, e isso tem implicações espirituais que nós vamos pensar um pouquinho no decorrer da nossa meditação. O grande ponto aqui que eu quero elencar para vocês num primeiro momento é a causa do reino, porque tudo que está acontecendo nesse instante aqui diz respeito ao trono de Israel. O que é que está havendo? Já falei da situação de Davi. Davi é um rei que está na sua recâmara, ele não está mais despachando, né, no palácio. Por quê? Devido à sua idade já avançada. Dizem aqui que ele tinha por volta dos seus 70 anos, tem gente que chega aos 70 bem, né? O pai do pastor Flauber, seu Semil, né, tem 80, né? Então chega bem. Já, imagine só, 70 anos de governo, 40 anos de governo aqui do rei Davi, tantas ameaças, tantas guerras, tantas batalhas, tanto vai e vem, tanto drama pessoal, tantos pecados, né? Certamente Davi era um homem desgastado.
pelo tempo e pelas suas experiências. O que é que estava acontecendo? Ele não tinha mais o vigor de estar reinando como aquele rei de outrora, um rei viril, um rei forte, um rei que ia à batalha, um rei que era aclamado em Israel. Não, não é mais esse rei que nós vemos aqui nessa narrativa. O que é que acontece? Adonias, que é um dos filhos do rei, havia se autoproclamado rei. No verso 5 a gente vai ver isso, e ele fez toda uma cerimônia de coroação, com festas, com convidados especiais, como Joabe, que era comandante do exército, Zeruia, que era sacerdote. Ele também juntou ali os desertores, e certamente estes à procura dos seus próprios interesses, porque é difícil a gente pensar num Joabe e em Zeruia, olhando para Adonias e querendo servir a Adonias por servir. Certamente tinha interesses particulares. E os filhos do rei Davi também estavam nessa celebração, menos Salomão. Ou seja, havia uma articulação política. Ele havia juntado 50 alguns seguidores ali para fazer todo aquele levante na cidade. Eita, aí tem um rei novo, um novo rei para Israel, e estava ali usurpando esse reino. Talvez a situação tenha ficado insustentável, e eles queriam, ou quisessem poupar Davi. Veja só, Davi, alguém que já estava na idade, estava lá na sua recâmara, e aí chegar para o rei Davi com uma situação tão difícil dessa, que é: Davi, o teu filho, um dos teus filhos, ele está fazendo uma festa e se autoproclamando o rei. A gente sabe que tipo de desgaste é esse entre irmãos e família. Veja que coisa delicada. Talvez quisessem poupar o rei desse desgaste, mas chegou uma hora que a coisa ficou insustentável. Por quê? Porque Adonias simplesmente fez uma festa, juntou o povo, seguidores, chamou liderança em Israel, chamou os próprios irmãos e estava se proclamando o rei. Ora, então essa já era uma situação insustentável e que precisara agora de uma intervenção. O que é que acontece? Natã, vocês lembram de Natã, um dos profetas? Aquele profeta corajoso, amigo do rei, que teve a coragem de chegar diante do rei Davi, quando Davi estava com a vida toda desmantelada por causa daquela questão com Batseba. Ele chega e confronta o rei. Esse é o amor que não encobre as transgressões, mas que procura, que revela a verdade, mas que ampara. Natã volta mais uma vez, percebendo o que estava acontecendo. Ele chama Batseba, que era a rainha, diz assim: olha, a gente precisa fazer alguma coisa. O que está acontecendo em Israel? Está vindo uma festa, nós bem sabemos que o trono não é para Adonias, o trono é para Salomão. Ele é o herdeiro do trono. Então, de maneira muito sábia e articulada, que Natã, que sabia muito bem fazer esse tipo de articulação, se inquieta com o que vê, não consegue ficar calado, mas procura meios de conter o plano de Adonias. Qual é o plano de Adonias? Ser rei em Israel. Então, ele tem uma atitude muito interessante, que é: ele, juntamente com outras lideranças, como o sacerdote Zadok e Benai e os valentes, eles não foram para o lado de Adonias, mas eles permaneceram fiéis ao rei. Que rei é esse? Que se fosse um rei agora forte, poderoso, na batalha e tal, é fácil seguir gente assim, né? Mas agora Davi não era nem sombra, gente, do que tinha sido. Mas eles permanecem fiéis ao rei de Israel, mostrando essa unidade do povo de Deus na verdade. Essa unidade que nos une aqui. Por que nós estamos unidos aqui, irmãos? Nós estamos unidos em torno do rei. Porque a gente tem esse apreço pela nossa igreja, porque nós temos apreço pela liderança da nossa igreja. O nosso apreço deve permanecer até enquanto a nossa igreja e a nossa liderança estiver sendo fiel ao Rei Jesus. Porque no momento que a liderança não é mais fiel a Jesus, que a igreja não é mais fiel a Jesus, perdeu o brilho a igreja.
Nós não temos compromisso com unidade fora da verdade. Mas a verdade que unifica aqui, qual é o ponto nevrálgico? Qual é o ponto de unidade aqui? O rei de Israel. E veja, há uma aplicação interessante no que tange a projetos particulares. Adonias estava num projeto particular. Joabe estava unido com Adonias, mas ele também estava com seu projeto particular. Ele não tinha mais o favor do rei, porque ele tinha matado Absalão. Zeru e o sacerdote, talvez querendo ser sumo sacerdote, ou seja, cada um estava no projeto pessoal. Meus irmãos, igreja não é lugar de projeto pessoal. Eu não estou fazendo carreira aqui, você não faz carreira. Nós estamos seguindo um rei. Ele deve ser adorado. Ele é o nosso ponto. E nele está a nossa unidade. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. É por isso que tudo isso faz sentido. Agora, meus irmãos, ele chama Batseba, fala com ela, e é fácil saber. No verso 3 ele vai fazer isso. Ele chama Batseba, diz assim, deixa eu te dar um conselho para você salvar a sua vida, no verso 12. Olha, se você não fizer nada, Batseba, daqui uns dias, Davi morre. E qual era a prática na época? O rei, no trono, perseguir aqueles que pudessem trazer algum tipo de ameaça. Então, ele está dizendo, se Davi morrer e Adonias for rei, espere que você vai morrer e Salomão também. Em resumo, seria isso. Justamente, Natã querendo persuadir Batseba. E veja como ele foi sábio aqui. Porque Batseba é diferente, era a esposa falando ao marido. Falando com o marido. E a gente sabe que as esposas têm alguma coisa que consegue convencer a gente, né? A gente diz não, mas se ela falar 2, 3 vezes, a gente já está no mesmo time. Então, olha, ele diz, você vai falar com ele. Você vai falar com ele. Lembremos que o rei, quem estava na recâmara, era a jovem que tinha sido levada para aquecer o rei, que era Abisag, a sunamita, e ela, porque o rei já não se aquecia, isso era uma prática até recomendada pela medicina, veja só. E aqui mostra que o rei estava na velhice, porque o texto vai dizer que ele não teve nenhum tipo de relacionamento íntimo com Abisag. Por sua vez, Batseba vai visitar o rei na recâmara e precisa ir lá para persuadir o rei, para convencer o rei. Eu não sei que tipo de habilidade é essa que vocês têm. Vocês contam esse segredo? Não. A habilidade das mulheres de convencimento, né? Mas veja, aqui, isso nos mostra, irmãos, que Natã entende que o reino de Deus precisa ser protegido. E ele sabe o que deve fazer, e ele faz. Ele não ficou de braços cruzados, mas ele agiu. Ele não esperou por uma intervenção divina milagrosa, mas agiu corajosamente em prol da honra do rei. Veja, muitas vezes nós não temos esse tipo de atitude e nós esperamos uma intervenção divina milagrosa. Parece que os nossos problemas, naturalmente, eles vão se solucionar. É um problema na família e a gente não trata. É um problema na igreja e a gente fica só olhando. Sabe? Às vezes um problema que necessariamente precisa de uma conversa, de uma intervenção. De fato, precisamos de oração, mas a oração já está dizendo, ação também faz parte. Então veja, aquilo que talvez, certamente mexia agora com o coração de Natã, que era o reino de Deus. Então isso encoraja ele aí, a presença de Batseba, e dizer, Batseba, vale a pena a gente lutar por essa causa. Ele não estava com panelinha, com arrumadinho, não. Era uma questão importantíssima aqui para o reino de Deus. Então, veja, ele age, isso nos traz a lição, será que nós somos morosos, passivos demais?
Percebemos o mundo invadindo nossa casa e a gente fica tranquilo. Ou então, não há disciplina para com os filhos. Ou então, não há uma conversa que precisa ser conversada, mas a gente não conversa, a gente não trata desse assunto. Gente, esse assunto vai voltar. Ele dá uma volta e ele volta mais forte. E o mundo vai começar a entrar na sua casa, aos poucos assim, sabe? A aguinha entrando por baixo da porta. Daqui a pouco você vai estar debaixo d'água. Porque é assim que funciona. Você precisa tomar uma atitude. Né? Você precisa de encorajamento, porque trata sobre o reino de Deus. Nós precisamos ser proativos nesse sentido, sabiamente proativos. E o que fazer quando o inimigo cresce e ganha território? Porque é isso que nós estamos vendo. Adonias se autoproclamando o rei, tomando o território. O que é que a gente faz? Como devemos agir ao nos depararmos com o pecado na igreja, a heresia, as facções, como eu disse, percebendo o mundo entrando em nossa casa, ou quando o Estado quer calar a igreja. Realmente há atitudes para serem tomadas sabiamente. Sabiamente. Com a voz profética que a igreja tem. E eu não estou descartando aqui a necessidade da oração, meus irmãos. Da oração. Mas temos aqui um segundo ponto, que é o clamor ao rei. A primeira coisa que nós olhamos que há uma causa especial, que é a causa do reino. O que fazer agora? O clamor ao rei. O que é que está acontecendo? Natan chega para Batseba, explica para Batseba a situação, e ela vai ter com o rei. E ela chega, no verso 16, olha o que diz aí. Verso 15, apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara, era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. E no verso 16, Batseba inclinou a cabeça, prostrou-se perante o rei, que perguntou. Qual a pergunta aí no verso 16, irmãos? Verso 16. O que deseja? O que você quer? Veja, o rei, talvez falando pouco já, devido à sua idade, cansado, mas ele atende Batseba. Olha o plano de Natan que dá certo aqui. O rei, ele faz só uma pergunta: o que é que você deseja? Deus, coisa maravilhosa isso, né? Qual o seu pedido? Em que eu posso ajudá-lo? É isso que nós ouvimos aqui. Lembro de Jesus, mesmo se vai indo na cruz, né? Mesmo crucificado ali, cheio de dores, padecendo, teve um homem que disse assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aquele Jesus ali, talvez ofegante, cheio de dores em seu corpo, ele diz o quê? Ainda hoje comigo no paraíso estarás. Talvez esse não tenha sido um grito, mas um sussurro de um Cristo que nos atende, meus irmãos. Ora, se um rei humano é capaz ainda na sua velhice de se compadecer, imagina o nosso rei dos reis, que é Jesus. Por isso nós nos achegamos a ele. Ora, meus irmãos, Batseba pede para que a palavra do rei prevaleça conforme seu juramento. E o juramento era qual? Salomão assumirá o trono de Israel. Depois vocês podem conferir 1 Crônicas 22, 9, 10, 2 Samuel 7, 12 e 13. Há de se destacar que a postura de Batseba, de humildade, não fez impor sua vontade, não chegou gritando, não passou por cima da vontade do rei. Hoje ficou famosa aqui uma imagem de um estadista europeu que, ao descer de um avião, as imagens capturaram ele tomando um tapa, certamente, provavelmente da esposa, dentro da aeronave, né? Um estadista sendo, né, passando essa imagem de uma esposa destemperada por alguma razão. Veja onde há o final do diálogo, onde não há o respeito, né? Aqui Batseba chega perante o rei, perante o seu esposo, que é o rei de Israel, e humildemente faz o pedido. É esse o tipo de relação entre marido e esposa? As esposas vão se humilhar, se ajoelhar perante o marido para pedir algo e tal? Não. Mas há certamente um diálogo respeitoso, de submissão. E o marido, de maneira servil, deve atender ao pedido da esposa. Veja como o evangelho transforma, né, os nossos relacionamentos. Não é da base do grito,
não é da base da imposição. A mulher também deve ser sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Às vezes tem um momento certo de falar com o marido, né? Às vezes o marido está com a cabeça quente. Aí, meu amigo, não é o momento certo. Você não vai ser ouvida, você não vai ser atendida. Mas sabe aquele momento certo, você sabe, né? Pedindo sabedoria, esse é o discernimento. Na maneira certa, no tom certo, né? Não deu certo, recua. Não é o momento. Mas Deus vai me dar o momento. Em oração. Veja quantas coisas a gente pode aprender, né? Quantas coisas a gente pode aprender a lidar com isso sabiamente. E agora, meus queridos, Batseba deixa o rei ciente de tudo o que está acontecendo, sem poupar-lhe nenhuma das últimas notícias. Do verso 17 ao 20, vocês vão ver isso, nós não vamos reler, mas ela traz todo o relato. Qual é o relato? Adonias estava fazendo uma festa, ele convidou as autoridades, ele tem gente com ele, os teus próprios filhos Davi estão lá. Veja, é o momento. Batseba precisa falar essas questões ao rei. Não pode mais guardar. A verdade do que está acontecendo em Israel deve chegar à recâmara do rei. Isso chega, talvez num momento muito oportuno. Se nada fizeres, a vida da gente vai estar em risco. Ela deixa isso claro. E olha o que diz o verso 21. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Ou seja, deixando muito claro aqui o que está acontecendo. Mas eu queria retroceder com vocês um pouquinho para o verso 20, que eu acho o verso 20 aqui, assim, extraordinário. O que é que ela diz no verso 20? Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Ou seja, olha, está uma efervescência política lá fora. Há um arranjo aqui, uma articulação política. Adonias, ele está se autoproclamando o rei. Mas rei, todo Israel está olhando para ti. Porque é de ti que vai sair a nomeação. Meu irmão, pode o mundo estar se acabando, né? Pode as coisas estarem assim de cabeça para baixo. Pode a situação estar insustentável. Nós devemos olhar para quem? Para o rei. Os meus olhos estão no rei. A gente olha aqui no nosso plano horizontal, o negócio está desmantelado, né? É justiça que toma decisões arbitrárias, é uma politicagem que se omite de um lado e que tem mão de ferro do outro, é um desgaste tão grande, os nossos olhos estão voltados para o rei, porque o seu trono é de eternidade a eternidade. Está tudo bem no céu, meus irmãos. A harmonia, a equidade, a justiça, a graça, o rei, ele governa com cetro de justiça. E não há ameaça alguma para o reino de Cristo Jesus. É por isso que os nossos olhos devem estar voltados para o céu. Porque todas as decisões da nossa vida, elas saem do céu. Porque tudo que acontece no Brasil tem que vir a resolução do céu. Tudo que acontece no governo Trump tem que vir com carimbo do céu. Não de aprovação, mas de autorização. Tudo está nas mãos de Cristo. A gente cantava, todo o poder pertence a Jesus. Vocês se lembram dessa canção? Todo poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo poder. Batseba está dizendo para o rei, todos os olhos estão voltados para ti, ó rei. E o Senhor precisa falar, e o Senhor precisa se declarar. É isso que está acontecendo. Natan entra em cena para confirmar, porque ele tinha dito, Batseba, você entra, depois eu entro para confirmar a sua palavra. Aí eu tenho uma fala aqui de um comentarista chamado Philip Ryken, que ele diz assim, enquanto Batseba apelou à compaixão de Davi como marido e pai, Natan apelou à sua autoridade como rei. Veja que planejamento aqui. Batseba foi aonde? No coração do rei. Natan mexeu com o quê? Com a autoridade do rei. Veja que planejamento aqui. Tudo isso com o propósito de Davi se posicionar. E no coração,
Meu filho, isso diz respeito a mim, isso diz respeito ao seu filho, à sua família, à sua casa. Você precisa tomar uma atitude. Por outro lado, Natan vem dizendo aqui, esse é o reino que Deus colocou em suas mãos, e o Senhor, o rei, sabe quem é o sucessor, e o sucessor é Salomão. A aplicação é clara, nós vamos à presença do rei, ao nosso rei, não a Davi que já jaz esperando a ressurreição do último dia, mas nós vamos à presença do rei, porque ele sempre terá ouvidos para nos ouvir. E aqui, meus irmãos, eu quero encerrar com um ponto, a providência real dos versículos 28 ao 31. O rei quase não fala. O que foi que ele falou até agora? Ele só falou uma vez até agora no capítulo inteiro. Que desejas? No verso 16. Uma frase, duas palavrinhas. Que desejas? Mas agora ele se põe a falar do verso 28 e 29. Ele manda chamar Batseba, ele faz um juramento. Ele vai dizer assim, tão certo como vive o Senhor. Verso 28, né? Se apresenta ao rei, diz, mande chamar Batseba. E ele jura, tão certo como vive o Senhor. Ou seja, é um juramento, é uma palavra real, uma palavra que não vai retroceder, é uma palavra que é firme, é uma palavra do rei. E ele vai dizer uma coisa assim que me quebrou quando eu estava olhando para esse texto. Que remiu a minha alma de toda angústia. Tem nada a ver ele dizer isso, né? Que era uma ordem. Batseba, olha, Salomão será rei. Mas o que é que ele diz assim? Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Ou seja, Davi velhinho ali, ele estava lembrando dos feitos de Deus na sua vida. Ele remiu a minha alma, ou seja, ele está lembrando do rei que é o seu redentor. Ele estava velhinho, mas ele lembrava das batalhas que o Senhor tinha ido à frente. Talvez na sua velhice ele lembrando assim, se não fosse o Senhor, aquela pedrinha não tinha batido, não tinha ferido a face do Golias. Foi o Senhor. Quando eu ia à guerra e vencia e voltava vitorioso, era o Senhor à frente da batalha. Que coisa linda, meus irmãos. Quem é Jesus para você? Aquele que remiu a minha alma de toda angústia. Ele se apresentou assim para nós, remiu a minha alma de toda angústia. Ele segue, diz assim, no verso 30, confirmando, o teu filho Batseba vai se assentar no trono de Israel. Ele vai se assentar no trono de Israel. A resposta de Batseba foi o quê? Verso 30. Verso 31, então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse, viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Quero pensar aqui sobre Batseba. Vocês sabem quem é Batseba, né? Uma mulher conhecida como aquela que tinha, né, como adúltera, como alguém com história bem arranhada, de uma reputação até indesejada, né? Mas ela era rainha. Mas ela reconhece que o filho dela vai ser rei. O filho dela vai ser rei. Isso nos mostra esse Deus que é cheio de graça para conosco, meus irmãos. Ainda que a nossa história seja marcada pelo pecado, por quedas, nós somos súditos do rei. Ele se importa conosco. E mais, nós fazemos parte desse reino. A mulher que vai ser dita lá em Mateus, no capítulo 1, na genealogia de Cristo, é a citação aqui de Batseba, que nas entrelinhas está lá na genealogia. Assim o nosso nome também está marcado. Nós fazemos parte do reino de Deus. Como esse Deus é misericordioso. Mas eu quero finalizar pensando mais uma vez em Davi. Davi está na narrativa todinha, deitado, não consegue nem ser esquentado, nem todo o aquecimento da recâmara é suficiente para ele. Cansado, distante das decisões políticas de Israel, isso vai sendo, declinando, definhando. Ele só queria um lugar para morrer. Mas quando Batseba disse, é o reino de Deus, ele se levanta.
ele se levanta pela causa de Deus. Isso acontece com a gente. Eita, que dia chuvoso para vir para a igreja. Mas pela causa de Deus eu levanto, eu me ergo e eu caminho. Eita, que dia difícil para ir evangelizar. Vou nada. Mas pela causa de Deus eu me levanto e vou. Não queria evangelizar não. A pessoa que está compartilhando um problema comigo, né? Eu queria era descansar. Mas pela causa de Deus eu vou. O telefone toca num momento inoportuno, né? Alguém para fora lá. Mas pela causa de Deus eu atendo. Veja quantas coisas que vão nos movendo nessa vida por causa do reino de Deus. Eu queria me entregar a uma vida pregressa. Não, mas pela causa de Cristo. Eu preciso viver para a glória dele. Veja, o reino de Deus é a sua justiça que nos motiva, meus irmãos. Se Cristo não nos motivar, nada mais é capaz de trazer a grande motivação para o nosso coração. Dinheiro, agenda, prestígio, todas essas coisas são vãs. E muitas pessoas se levantam onde estão. Onde estiverem, elas vão à procura dessas coisas. O que é que te impulsiona? O que é que te levanta da cadeira? O que é que te ergue da cama? O que é que faz seu sangue pulsar nas suas veias? É o reino, é Cristo, é a glória dele, é a majestade do Senhor, mesmo cansados, mesmo feridos, mesmo magoados. Senhor, não vou para a igreja mais não. Meu Deus, estou tão sozinho na igreja. Tantos problemas. Eu me levanto porque a causa é maior. Eu não estou à procura do meu reino aqui nesse lugar, mas eu faço parte de um reino muito maior. É o nome de Cristo. Viva o Rei! É assim que nós devemos terminar. Batseba está dizendo para Davi, viva o Rei! Salomão será rei. Nós olhamos para Jesus e dizemos, viva o Rei! Ao Senhor seja a glória para sempre. O reino que jamais terá fim, a majestade, o poder e a glória pertencem a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Por isso Ele deve ser exaltado, meus irmãos. Por isso Ele deve ser engrandecido em nossas vidas. Os tronos se abalam, mas o reino de Deus é de geração em geração. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Cristo é o nosso Rei para sempre. Com compaixão e autoridade, Ele escuta o nosso clamor. Louvado seja Deus. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores, por cada oração. O Senhor ouve, responde, porque o Senhor tem autoridade. Qualquer coisa que o Senhor quiser fazer, o amém é a tua palavra final. Mas o Senhor também tem compaixão. O Senhor nos atende porque nós somos pequenos servos, Pai. Que se não for o Senhor, meu Deus, nós estamos perdidos. Meu Deus, se não for a Tua mão em nossas vidas, nós não nos encorajamos. Meu Deus, se não for a Tua graça, nós não temos força para dar um passo sequer. E nós não queremos ir na força do nosso braço, que nem Adonias foi. Se autoproclamando ser algo para nós. Para nós, Senhor, bom é te servir. Isso já é demais. Isso já é a maravilha das maravilhas. Que o Senhor nos abençoe. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós e nos dê da sua paz. Recebamos a bênção, meus irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a SAF da nossa igreja pela direção. Obrigado aos irmãos que estiveram conosco. Até o final de semana que se aproxima. Vamos nos levantar pelo reino e pelo Rei. Amém?